Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Houve uma grande, vamos dizer assim, conspiração, mas não é uma conspiração, mas uma grande narrativa, acho que a melhor palavra é narrativa. Quando o Papa Bento XVI renunciou ao papado, criou-se uma grande narrativa que ele foi forçado e que não era verdadeira e não era. Um segredo do Papa Bento XVI que estava aí há mais de 10 anos guardados pelo Monsenhor Nicolas Bucks, e no novo livro do Monsenhor ele traz uma carta inédita do Papa Bento XVI, muito esclarecedora, e eu quero trazer aqui no canal. Eu vou ler a notícia do Infovaticana aqui, que traz essas informações a respeito. Vamos lá, uma carta escrita em 2014 e publicada pela primeira vez em um livro por Monsenhor Nicolas Bucks, confirma que Joseph Ratzinger não deixou nenhuma ambiguidade sobre a validade de sua renúncia ao pontificado. Uma carta que tem a data de 21 de agosto de 2014, o Papa Emérito, então Bento XVI, rejeitou categoricamente as especulações sobre a invalidade de sua renúncia ao pontificado. O documento, que era confidencial, mas agora não é mais, foi publicado pela primeira vez como apêndice do livro Realidade e Utopia da Igreja, escrito pelo Monsenhor Nicolas Bucks e Vito Palmiotti, publicado pela Libre de Bussola. A carta do Papa Bento XVI é um elemento-chave para entender seu pensamento sobre o papado emérito, e suas próprias palavras busca dissipar os maus entendidos que surgiram após a sua decisão de 2013. Contrário à doutrina, Bento XVI desmente teorias de renúncia papal. Ele refuta interpretações que distinguem entre o ministério e o munus petrino. Dizer que, com minha renúncia, essas são as palavras do próprio Papa Bento XVI, hein? Eu teria deixado apenas o exercício do ministério e não o munus, é contrário à clara doutrina dogmático-canônica, afirma Bento XVI na carta, endereçada a Monsenhor Bucks em resposta às suas preocupações teológicas. Assim, Ratzinger desmascara uma das principais teorias da conspiração sobre suposta invalidade da sua renúncia, a separação entre ser papa e atuar como papa. Ele também descreve a ideia de um cisma desenfreado como infundada, deslegitimando firmemente aqueles que fomentaram divisões ou semearam dúvidas sobre a legitimidade do então pontífice que veio depois do Papa Bento XVI, o Papa Francisco. Uma defesa teológica do papado emérito. Ratzinger compara sua situação à de um bispo que renuncia e justifica o seu direito de continuar escrevendo como teólogo. No texto, Bento XVI traça um paralelo entre o Papa e um bispo diocesano. Ambos podem renunciar validamente, mantendo sua identidade sacramental, mas sem autoridade jurisdicional. Ele também defende o seu direito de continuar escrevendo e ensinando após sua aposentadoria, lembrando que, mesmo durante seu pontificado, publicou livros como os dedicados a Jesus, que consideravam uma missão do Senhor e não um magistério oficial. E o Monsenhor Nicolas Bucks, do silêncio prudente à publicação oportuna. O destinatário da carta guardou o documento por uma década para evitar controvérsias desnecessárias. A existência da carta era conhecida por alguns estudiosos, mas o Monsenhor Bucks se absteve de torná-la pública para impedir sua exploração.
Sua publicação agora, no contexto de um ensaio mais amplo sobre a crise da Igreja, oferece um contexto teológico e pastoral que nos permite compreender melhor as intenções do Papa Emérito. O livro também inclui a carta que Bucks enviou a Bento XVI, na qual ele expressa suas reservas quanto aos efeitos eclesiológicos da renúncia e ao risco de uma dessacralização do papado. O livro também inclui algumas avaliações críticas à resposta do Papa Emérito, que enriquecem o debate sem alimentar o sensacionalismo. Realismo versus Utopia, uma leitura crítica do pontificado atual. O livro compara a visão de João Paulo II e Bento XVI com a tendência utópica do Papa Francisco. A carta inédita é apenas uma parte de uma análise mais ampla contida no livro Realtà e a Utopia nella Chiesa, Realidade e Utopia na Igreja. Em suas páginas, Bucks e Palmiotti contrastam o princípio da realidade que caracterizou João Paulo II e Bento XVI com o que definem como utopismo do pontificado de Francisco. Entre os líderes desse movimento, eles apontam Monsenhor Tonino Bello, a quem Papa Bergoglio atribui como modelo. O ensaio atribuiu ao pensamento utópico vários desvios doutrinários recentes, especialmente aqueles contidos na Amore Laetitia e Fratelli Tutti, onde, segundo os autores, Cristo deixa de ser um fundamento do matrimônio e da fraternidade humana. Uma contribuição fundamental para a compreensão da crise atual da Igreja. O livro lança luz sobre os debates eclesiais recentes e reivindica a consistência teológica de Bento XVI. A publicação dessa carta, em um contexto de crescente confusão doutrinária e eclesiológica, oferece uma oportunidade para aprofundar a figura de Bento XVI, longe de alimentar controvérsias. O texto reafirma sua disposição de agir com plena consciência e fidelidade à doutrina, deixando assim um testemunho esclarecedor sobre sua renúncia e sua visão do papado. Pois bem, creio que com essa carta que foi revelada agora, aquelas dúvidas e aquela narrativa que mesmo com a entrevista do Papa Bento XVI afirmando que ele havia renunciado, não sabemos quais são os motivos contidos no coração para saber o porquê da renúncia. Mas aqui está explicando que foi tudo consciente, foi tudo doutrinamente dentro do código canônico. Então, portanto válido o outro pontificado e, portanto, válido agora o pontificado do Papa Leão. Muito esclarecedor este segredo que até então tinha muitas narrativas, mas tinha o próprio depoimento do Papa, né? Quando ele renuncia. Então eu creio que isso esclarece mais ainda essa situação referente ao nosso querido Papa Bento XVI, que foi um grande, na minha opinião, um grande defensor da Igreja Católica. Estamos com a nossa promoção nos últimos 4 dias, Tratado da Verdadeira Devoção, Consagração a São José e a Grande Catena Áurea com 48% de desconto. Não deixe de ir lá, entrar na nossa livraria e ver o nosso acervo. Tem muitos títulos em promoção com 40%, 50%, até mais de 60% de desconto. Então não deixe de aproveitar, ajude o nosso apostolado comprando na Livraria Católicos de Verdade. Salve Maria e que viva Cristo Rei!